No próximo capítulo da novela Mania de Você, Mavi e Luma são surpreendidos por Mércia ao chegarem ao hotel onde estão hospedados no Rio de Janeiro. A presença inesperada de Mércia causa um desconforto imediato entre os dois, que não conseguem esconder o estranhamento. Luma, sempre observadora, percebe que Mércia parece ter um propósito claro ao estar ali, mas prefere não questionar de imediato. Enquanto isso, Mavi tenta manter a calma, mas sua expressão denuncia a irritação crescente. Paralelamente, Rudá é transferido para a penitenciária, o que gera uma onda de preocupação entre seus amigos e familiares. A notícia se espalha rapidamente, trazendo um clima de tensão para todos que acompanham o caso. No entanto, Diana, sempre disposta a ajudar, decide focar em outras questões e arma um encontro entre Gael e Fátima. Ela acredita que os dois têm muito em comum e que a proximidade pode ser benéfica para ambos. Além disso, Diana incentiva Fátima a dar aulas de piano, sugerindo Berta como sua primeira aluna. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente de qual cidade você assiste a novela. Quando Fátima e Berta finalmente se encontram, o que era para ser uma simples aula de piano se transforma em uma conversa profunda sobre investimentos financeiros. Fátima, que sempre teve um talento nato para lidar com números, impressiona Berta com seu conhecimento e visão estratégica. A admiração é mútua e as duas começam a criar uma conexão inesperada. Enquanto isso, na lona cultural, os amigos de Viola organizam uma homenagem emocionante para a chefe, reconhecendo seu talento e dedicação à comunidade. O evento é marcado por discursos emocionantes e momentos de celebração. Rhodes, intrigado com a proximidade entre Luma e Mavi, decide confrontar Luma. Ele exige explicações sobre a relação dos dois, deixando-a visivelmente desconfortável. Para piorar a situação, Mércia comunica a Mavi que assumirá publicamente seu relacionamento com Volney, o que o deixa furioso. A tensão cresce ainda mais quando Mavi e Volney acabam se enfrentando, trocando acusações e palavras duras. O clima entre todos está prestes a explodir, e as consequências desse encontro prometem ser intensas. Viola vai fingir que não está nem aí para tudo o que perdeu. A chefe de cozinha, que antes era conhecida por sua determinação e espírito combativo, agora adotará uma postura serena e quase resignada, mas apenas para enganar aqueles que a subestimaram. O plano de Viola será claro: manipular Mavi, o vilão que um dia foi seu noivo, e fazê-lo pagar por tudo o que ele a fez sofrer. A grande reviravolta da trama começa com o retorno inesperado de Viola, que, após ser dada como morta em um trágico acidente aéreo, reaparece completamente transformada. Ou, ao menos, é o que ela quer que todos pensem. O tom de quem está em paz consigo mesma, adotado por Viola, será o suficiente para convencer Mavi de que ela passou por uma mudança profunda. Ele acreditará que, devido ao trauma que sofreu, a chefe de cozinha se tornou alguém completamente diferente, alguém que deixou para trás a ambição, a raiva e até mesmo o desejo de vingança. Mas, na verdade, Viola estará mais determinada do que nunca a destruir o homem que arruinou sua vida. A Viola virou uma chave, transcendeu mesmo, tá serena. Inclusive, ela estava na festa do Divino lá de Paraty, quando eu encontrei. Contará Mavi a Luma, sua atual esposa. O casal já estará casado há 1 ano quando o vilão reencontrar a ex-noiva. A reação de Luma será imediata. Ela não acreditará na suposta transformação de Viola e deixará isso claro para o marido. Não acho que uma pessoa muda assim tão fácil. Ela pode estar fingindo. Viola sempre foi muito esperta, Mavi. Você sabe disso, dirá Luma, desconfiada. No entanto, Mavi, completamente enredado pela atuação impecável da ex-noiva, defenderá a mudança da rival. Você está exagerando, Luma. Para uma pessoa que passou pelo que ela passou, a Viola viu a morte de frente, ficou um tempo sem consciência, se sentiu tendo uma segunda chance.
É mais do que normal essa mudança radical, drástica, depois de um trauma gigantesco como esse, argumentará ele, tentando convencer a esposa. Mas por trás da fachada de serenidade, Viola estará arquitetando cada passo de sua vingança. Ela sabia que Mavi era manipulável e usaria isso a seu favor. Seu plano começará a se desenrolar quando ela se deixar ser encontrada por ele no meio de uma procissão religiosa em Paraty. A cena será cuidadosamente planejada por Viola, que aparecerá debilitada, caminhando com dificuldade e usando uma bengala para reforçar a ideia de que ainda sofre as sequelas do acidente. Foi sequela do acidente, dirá Viola com um tom de voz frágil, quase inaudível. Já estive muito pior. Com fisioterapia posso até deixar de usar a bengala, completará, olhando diretamente nos olhos de Mavi, que ficará visivelmente abalado ao vê-la naquele estado. Eu me desesperei tanto, tanto. Eu queria ter morrido também. Eu morri, é isso. Eu morri junto com você. Influential, dirá ele, emocionado, sem perceber que estava caindo na armadilha de Viola. Ela, então, criará uma nova versão da tragédia para ele, com detalhes cuidadosamente pensados para despertar a compaixão e a culpa de Mavi. Aquela Viola morreu sim. Eu pulei no mar antes do helicóptero cair. Cheguei na praia nem sei como, meio levada pela maré, e um pescador me encontrou desmaiada. Até hoje as memórias que eu tenho são um borrão, mentirá Viola, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Demorei um tempo para recobrar a consciência e essa família me acolheu. São pessoas muito humildes, sem nenhum recurso, que viraram minha família. Mavi ficará profundamente tocado pela história dela e insistirá em ajudá-la de alguma forma. No entanto, Viola continuará com sua atuação impecável, fingindo que não quer nada dele. Não quero fama, não quero dinheiro, aprendi a ser feliz com pouco, afirmará com um sorriso sereno e distante. Mavi, consumido pela culpa, implorará para ajudá-la. Eu não quero, você não me deve nada, disparará Viola, mantendo sua postura de alguém que só deseja paz e simplicidade. O vilão, no entanto, não conseguirá esconder o peso que sente em relação ao acidente. Por minha causa você entrou naquele helicóptero. Você não lembra? Perguntará ele com a voz embargada. Essa será a deixa perfeita para Viola continuar manipulando-o. Lembro um pouco. A gente tinha terminado, não foi isso? Eu acho que eu quis ir embora para o Rio. E você me deixou ir no seu helicóptero. Foi isso que aconteceu, não foi? Logo mentirá ela, fingindo estar confusa. Foi, tipo isso. Tava uma tempestade, concordará Mavi, visivelmente abalado. Ele não perceberá que está sendo manipulado e acreditará em cada palavra de Viola. Ela, então, o fará de otário, mantendo a postura de alguém que só quer seguir em frente. Você não teve culpa, foi um acidente, uma fatalidade. Desculpa não ter te avisado que eu sobrevivi. Eu só falei pro meu pai e pedi para ele não contar nada para ninguém. Eu quis sumir mesmo, fui egoísta. Agora vai, Mavi, com um tom de voz firme, mas ainda assim carregado de emoção. Por trás de toda essa encenação, Viola estará se divertindo ao ver Mavi se contorcer de culpa e remorso. Ela sabia que ele não era tão forte quanto aparentava e que, no fundo, era um homem fraco e inseguro. A chefe de cozinha usará isso a seu favor, manipulando-o cada vez mais, até que ele esteja completamente à sua mercê. Enquanto isso, Luma continuará desconfiada. Ela sentirá que algo está errado, mas não conseguirá provar nada. Essa história não faz sentido, Mavi. Como ela sobreviveu sem ninguém saber? Por que ela nunca procurou a gente? Questionará a esposa tentando abrir os olhos do marido. No entanto, Mavi estará tão cego pela culpa e pela atuação de Viola que ignorará os alertas de Luma. Você tá vendo coisa onde não tem, Luma. A Viola mudou. Ela não é mais aquela mulher ambiciosa e vingativa de antes, responderá ele, irritado. Mas Luma não desistirá. Ela começará a investigar o passado recente de Viola, determinada a descobrir a verdade. Enquanto isso, Viola continuará manipulando Mavi, aproximando-se cada vez mais dele,
e ao mesmo tempo plantando dúvidas em sua mente sobre o casamento com Luma. Você parece feliz, Mavi. Mas será que você realmente está? Perguntará ela com um sorriso enigmático. Às vezes a gente acha que está vivendo o que sempre quis, mas no fundo está apenas se conformando, completará, deixando o vilão pensativo. À medida que os dias passam, Viola continuará puxando os fios de sua elaborada teia de vingança, jogando com as emoções de Mavi e manipulando cada situação com maestria. Ela saberá exatamente como agir, quando avançar e quando recuar, sempre mantendo o controle absoluto sobre o jogo que ela mesma criou. Mas, por trás da máscara de serenidade, a chefe estará lidando com seus próprios demônios. A dor, a perda e o sentimento de traição que sofreu não desapareceram. E por mais que ela tente se convencer de que está no controle, a verdade é que o ódio e a sede de vingança estão consumindo-a lentamente. Mavi, por sua vez, começará a se sentir cada vez mais perdido. Ele ficará dividido entre o arrependimento pelo que aconteceu com Viola e a culpa por esconder de Luma os verdadeiros sentimentos que ainda nutre pela ex-noiva. A presença de Viola em sua vida será como uma sombra constante, um lembrete de tudo o que ele tentou enterrar no passado. Ele começará a questionar suas próprias escolhas. Será que realmente ama Luma, ou será que está com ela apenas por conveniência? Será que Viola ainda ocupa um lugar em seu coração? Ou será que é apenas a culpa que o mantém preso a ela? Enquanto isso, Luma, determinada a proteger seu casamento e sua própria sanidade, não desistirá de investigar Viola. Cada detalhe que ela descobrir só reforçará suas suspeitas de que a ex-noiva do marido não é tão inocente quanto aparenta. Mas mesmo com todas as evidências, Luma enfrentará um grande obstáculo: Mavi. Ele estará tão enredado nas mentiras de Viola que se recusará a ouvir a esposa, criando um abismo cada vez maior entre eles. Você está obcecada, Luma. A Viola não quer nada de mim. Ela só quer viver em paz, dirá ele, sem perceber que está sendo manipulado. Mas Viola não estará satisfeita apenas em manipular Mavi. Ela também começará a plantar sementes de dúvida na mente de Luma, jogando-a contra o próprio marido. Eu não quero causar problemas entre vocês, Luma. Eu só quero que o Mavi seja feliz. Mas você realmente acha que ele está? Com um tom de falsa preocupação. Cada palavra será calculada para destruir a confiança de Luma em seu casamento, deixando-a vulnerável e insegura. O plano de Viola será tão bem executado que, aos poucos, ela começará a conquistar tudo o que perdeu, ou pelo menos é o que parecerá. No entanto, a vingança nunca vem sem um preço. À medida que ela se aproxima de seu objetivo, Viola começará a perceber que a busca por justiça a transformou em algo que ela nunca quis ser. A mulher que um dia sonhou em construir uma vida simples e honesta, agora está consumida pela necessidade de destruir aqueles que a machucaram. Será que no final, ela conseguirá encontrar a paz que tanto almeja? Ou será que sua vingança acabará destruindo não apenas Mavi e Luma, mas também a si mesma? A grande questão que pairará sobre a trama será: até onde Viola estará disposta a ir para alcançar sua vingança? E mais importante, será que ela conseguirá parar quando finalmente tiver Mavi e Luma aos seus pés? Ou será que, ao cruzar tantas linhas, ela acabará se perdendo completamente, tornando-se tão cruel e manipuladora quanto aqueles que a traíram? Viola enfrentará um dilema moral devastador: continuar com sua vingança e arriscar perder o pouco de humanidade que lhe resta, ou abandonar tudo e tentar recomeçar sua vida de verdade. Mas no fundo, ela sabe que, depois de tudo o que fez, talvez não haja mais volta. A chefe de cozinha, que um dia foi conhecida por sua paixão pela vida, agora é uma mulher marcada pela dor, pela perda e pelo desejo de vingança. E enquanto ela caminha para o clímax de sua jornada, uma coisa é certa: ninguém sairá ileso.
Evelyn encontra-se em uma situação delicada e complicada. Em um momento de vulnerabilidade, ela abraça Shirley sem perceber que Tomás, seu namorado, está observando essa cena. A atmosfera está carregada de tensão, e a confiança que existia entre o casal começa a se desfazer como um castelo de cartas. Tomás, ao ver o abraço, sente um frio na barriga e uma onda de desconfiança invade seu coração. Ele não consegue evitar as perguntas que surgem em sua mente. Tomás, que sempre acreditou na sinceridade de Evelyn, se vê tomado por um turbilhão de emoções. Ele se aproxima dela, a expressão no rosto misturando confusão e raiva. Evelyn, o que você está fazendo? Por que você estava abraçando ele? Você está me enganando? Pergunta ele, a voz tremendo. A jovem, percebendo que não pode mais esconder a verdade, sente uma pressão imensa. A culpa a consome e ela sabe que deve ser honesta. Tomás, eu preciso te contar a verdade, diz Evelyn, com os olhos cheios de lágrimas. Ela respira fundo, sabendo que essa revelação mudará tudo entre eles. Shirley é meu pai biológico. As palavras saem como um sussurro, mas ecoam como um trovão na mente de Tomás. A revelação choca Tomás. Ele se afasta, processando a informação. Seu pai? Como assim? Você nunca mencionou isso? Estava me escondendo isso o tempo todo? Ele explode, a frustração transbordando. Evelyn tenta explicar a situação complicada que viveu. Eu não sabia como te contar. Eu não queria te magoar. A sinceridade em sua voz é palpável, mas Tomás se sente traído. Ele se pergunta se toda a relação deles foi baseada em mentiras. A situação se complica ainda mais quando Tomás, tomado pela indignação, decide confrontar Shirley. Você está enganando minha avó, não é? Vocês dois estão brincando com os sentimentos dela. O tom de acusação é claro, e Shirley, que estará casado com a milionária Berta, se vê em uma posição difícil. Tomás, as coisas não são como você está pensando. Vê se não vai magoar sua avó sem necessidade. Responde Shirley, tentando manter a calma diante da tempestade emocional que se forma. Ele sabe que a verdade é complexa, mas também entende que precisa proteger Evelyn. Tomás, no entanto, não se contenta com a explicação. Então você está me dizendo que tudo isso é um grande jogo? Todo mundo rindo de mim pelas costas, é isso? Mentindo pra mim com um filho meu na barriga é respeitar? Caraca, Evelyn. Eu te amava, cara. Fica aí com seu paizinho querido. E a minha avó, é claro que também não sabe de nada. Lamenta ele, a dor evidente em sua voz. As palavras de Tomás atingem Evelyn como uma flecha. Ela sente seu coração se despedaçar, sabendo que a confiança que existia entre eles foi destruída. A jovem tenta se explicar, mas as palavras parecem escapar de sua boca, perdidas no ar pesado de acusações e desconfiança. A partir desse ponto, a história se desenrola em um emaranhado de emoções e consequências. Evelyn se vê em um dilema. Como reparar o dano causado e recuperar a confiança de Tomás? Ela se pergunta se o amor que eles tinham ainda pode sobreviver a essa tempestade. Enquanto isso, Shirley reflete sobre suas ações e as implicações de seu passado. O que parecia estar dando certo agora se transforma em um pesadelo emocional, e ele se vê lutando para proteger todos ao seu redor. A relação entre pai e filha é testada, e ambos precisam encontrar um caminho para a reconciliação. Conforme os dias passam, Evelyn decide que precisa enfrentar a verdade, não apenas para Tomás, mas também para si mesma. Ela busca o apoio de sua mãe, Lady. Juntas, elas tentam entender como lidar com a situação e encontrar uma maneira de reconstruir os laços familiares. Lady, eu não sei o que fazer. Eu não queria que isso acontecesse. Eu só queria que Tomás me amasse, que ele confiasse em mim, desabafa Evelyn, enquanto as lágrimas escorrem por seu rosto. Lady, com toda a sua sabedoria, a conforta. Minha filha, a verdade sempre vem à tona. O importante é como você lida com ela. Você precisa ser forte
e enfrentar as consequências. No clímax da trama, todos os personagens se reúnem para um confronto final. A verdade é exposta e cada um deve lidar com suas emoções e escolhas. A relação entre Evelyn e Tomás pode ser restaurada, mas isso exigirá trabalho, compreensão e, acima de tudo, perdão. Evelyn, determinada a não perder Tomás, organiza um encontro onde todos podem se expressar. Tomás, eu sei que você está magoado, mas eu quero que você me ouça. Eu não queria que isso acontecesse. Tomás, por sua vez, se vê dividido entre a raiva e o amor que ainda sente por Evelyn. Evelyn, eu não sei se consigo confiar em você novamente. Como posso saber que não está me escondendo mais coisas? E se isso for apenas o começo de mais mentiras? Ele responde, a dor evidente em seu olhar. Shirley, percebendo a tensão crescente, tenta intervir. Tomás, eu entendo sua dor, mas a verdade é que todos nós cometemos erros. Evelyn não é a única a carregar esse peso. Eu também tenho minhas falhas. O importante agora é como iremos seguir em frente, ele diz, tentando mediar a situação. Com o passar do tempo, Evelyn e Tomás começam a se abrir um pouco mais. Eles compartilham suas inseguranças e medos e, lentamente, a barreira entre eles começa a se desfazer. Eu não quero perder você, Tomás. Eu quero que possamos construir algo juntos, mesmo que seja difícil, ela diz, olhando nos olhos dele. Tomás, tocado pelas palavras de Evelyn, começa a refletir sobre suas próprias emoções. Eu também não quero te perder, mas eu preciso de tempo. Preciso entender tudo isso e como isso afeta a minha família. Ele responde, a vulnerabilidade em sua voz revelando o quanto ele ainda se importa. À medida que a história avança, a relação entre os personagens se desenvolve. As conversas se tornam mais abertas e honestas. Eu quero que saiba que estou aqui para te apoiar, mesmo que as coisas sejam complicadas. Shirley diz. Evelyn, emocionada, percebe que, apesar de todos os erros, ainda há espaço para o perdão. Tomás, ainda cauteloso, observa Shirley com desconfiança. Eu não sei se posso confiar em você, Shirley. Você escondeu isso todo esse tempo. Eu entendo sua desconfiança, Tomás. Mas eu quero corrigir meus erros. Eu errei por não falar a verdade. E estou aqui agora para fazer o que for preciso para reconquistar a confiança de vocês, responde Shirley com sinceridade. À medida que a conversa avança, todos começam a compartilhar suas histórias e sentimentos. Eu só quero proteger minha avó. Ela merece saber a verdade. E não quero que você a machuque, Shirley, diz Tomás, a determinação em sua voz. Eu prometo que não farei nada que a machuque. Quero que ela saiba que estou aqui para cuidar dela e da Evelyn, responde Shirley, com um olhar sincero. Ao longo da história, acompanhamos Evelyn, Tomás e Shirley em uma jornada repleta de desafios emocionais, onde cada personagem é confrontado com suas próprias fraquezas e dilemas. A revelação de que Shirley é o pai biológico de Evelyn não é apenas um ponto de virada na narrativa, mas também um catalisador para o crescimento e a transformação de todos os envolvidos. Um dos temas centrais da história é a busca pela verdade. Evelyn, ao esconder sua relação com Shirley, cria um abismo entre ela e Tomás, que se vê traído e confuso. Essa situação nos leva a refletir sobre como as mentiras, mesmo que ditas com a intenção de proteger, podem causar danos irreparáveis. A verdade, por mais dolorosa que seja, é essencial para a construção de relacionamentos saudáveis. A revelação de Evelyn não apenas expõe suas inseguranças, mas também abre espaço para um diálogo honesto e necessário entre os personagens. O perdão é outro elemento crucial na narrativa. Tomás, ao confrontar Evelyn e Shirley, passa por um processo interno de aceitação e compreensão. Sua jornada não é apenas sobre a dor da traição, mas também sobre a capacidade de perdoar aqueles que amamos. Através de diálogos sinceros e confrontos emocionais, ele começa a entender que todos são imperfeitos e que os erros do passado
não definem o futuro. Essa capacidade de perdoar é uma das maiores demonstrações de amor e maturidade. E Tomás, ao final, se mostra disposto a dar uma nova chance a Evelyn, reconhecendo que o amor verdadeiro é resiliente. Além das relações interpessoais, a história também destaca o crescimento pessoal de cada personagem. Evelyn, ao enfrentar suas verdades, aprende a ser mais autêntica e transparente. Ela descobre que a vulnerabilidade é uma força, não uma fraqueza, e que abrir-se para aqueles que ama é fundamental para o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis. Tomás, por sua vez, amadurece ao lidar com suas emoções, aprendendo que a confiança é construída com o tempo e que as segundas chances são oportunidades valiosas. Os personagens, agora mais fortes e mais conectados, estão prontos para enfrentar os desafios que a vida lhes reserva. Eles aprenderam que a verdade, embora dolorosa, é libertadora e que o amor é um caminho que vale a pena percorrer, mesmo quando repleto de obstáculos. A jornada deles nos inspira a refletir sobre nossas próprias relações e a importância de cultivar a honestidade, o perdão e a compreensão em nossas vidas. Mércia, com seu jeito intrometido e completamente sem noção, vai causar mais um desconforto, dessa vez em plena lua de mel de Luma e Mavi. Depois de já ter organizado um casamento surpresa para o casal, algo que deixou Mavi furioso e Luma completamente sem palavras, a ex-governanta não perde a oportunidade de aparecer no hotel onde os recém-casados estão curtindo sua noite de núpcias. E claro, ela escolhe o momento mais inoportuno para dar as caras. Logo no café da manhã, quando o casal está tentando aproveitar os primeiros momentos de tranquilidade após o casamento. Luma e Mavi, que estarão aproveitando o começo da lua de mel com muito carinho e leveza, ficam surpresos com a presença completamente inesperada e indesejada de Mércia. A sogra, que já é conhecida por ser inconveniente, mais uma vez se mostra incapaz de respeitar os limites do casal. O clima descontraído e romântico que o casal vinha tentando cultivar é rapidamente interrompido, deixando Mavi à beira de um surto. Ele não consegue conter sua irritação e reclama da falta de noção da mãe, soltando um desabafo que reflete seu cansaço com as constantes intromissões. "Já vi que não vamos ter paz em lugar nenhum", ele diz, visivelmente irritado. Antes dessa intervenção inesperada de Mércia, Luma e Mavi estavam se divertindo ao comentar sobre a noite de núpcias. O casal, que tem uma relação descontraída e cheia de brincadeiras, estava rindo do conceito careta que muitas pessoas têm sobre a noite de núpcias. Eles até brincaram sobre o fato de não terem transado naquela noite, algo que os dois encararam com bom humor e leveza. No entanto, o momento de descontração é interrompido quando o garçom aparece para entregar os pedidos especiais: ovos no ponto exato de Mavi e uvas descascadas para Luma. A surpresa deixa o casal intrigado, mas não demora muito para que eles percebam quem está por trás disso. Só poderia ser coisa de Mércia. E como esperado, Mércia não demora muito para aparecer pessoalmente. Com seu jeito característico de sempre querer estar no controle, ela surge no café da manhã para garantir que o casal esteja bem. Sua presença, no entanto, só serve para irritar ainda mais Mavi, que não consegue esconder sua frustração. "Eu não acredito que você está aqui. Você nunca se toca? Vai morrer assim, dando bola fora?" Ele questiona, deixando claro o quanto está incomodado. Mércia, no entanto, parece completamente alheia à irritação do filho. Com um sorriso no rosto, ela tenta justificar sua presença e minimizar a situação. "Não precisa se alterar, Mavi. Vou deixar os pombinhos curtirem sozinhos. Já que não sou mais executiva, vou aproveitar e ir para o shopping fazer umas compras. Aproveitem. Juízo", diz ela, antes de finalmente sair e deixar os recém-casados sozinhos novamente. No entanto, o estrago já estava feito, e o casal percebe que, com Mércia por perto, será difícil ter momentos de paz. Enquanto isso, outro núcleo da trama começa a ganhar destaque. Viola, que havia sido dada como morta,
prepara seu retorno triunfal ao restaurante Maresia e promete movimentar os próximos acontecimentos da novela. Após ressurgir e surpreender a todos, incluindo Luma e Mavi, a chefe decide que está na hora de recuperar tudo o que perdeu. Com um plano engenhoso, ela pretende atingir seus inimigos e, ao mesmo tempo, reconquistar o que é seu por direito. Para isso, Viola decide usar Rod como peça-chave em sua estratégia. Seu objetivo? Fazer com que Rod reconquiste Luma e, assim, desestabilizar o casamento dela com Mavi. A gente tem que separar a Luma do Mavi. Esse é um dos meus objetivos, assim como eles me separaram do Rudá, afirma Viola, deixando claro que sua sede de vingança é o que a motiva. Rudá, o grande amor de Viola, está preso, acusado injustamente pela morte de Filipa. Viola, no entanto, pretende usar essa situação a seu favor. Para enganar aqueles que a prejudicaram, ela finge estar afastada de Rudá, mas, nos bastidores, trabalha incansavelmente para executar seu plano. Depois de recuperar o restaurante Maresia das mãos de Luma e Mavi, Viola celebra sua vitória com entusiasmo. Esse dia chegou, eu vou ter meu restaurante de volta. A Luma e o Mavi fizeram de tudo para me derrubar, mas eu sou dura na queda e vou voltar para o lugar de onde nunca devia ter saído, declara ela, cheia de determinação. No entanto, nem tudo sai como o esperado. Rod, que é peça fundamental no plano de Viola, começa a demonstrar dúvidas ao perceber que Luma está arrependida de suas ações. Apesar disso, Viola não está disposta a desistir. Ela insiste para que Rod continue com o plano, mesmo que isso signifique ignorar seus próprios sentimentos. Não vai fraquejar, Rod, pelo amor de Deus. Você não pode vacilar, pressiona Viola, determinada a seguir com sua vingança. Rod, por sua vez, começa a questionar as intenções de Luma. O que a Luma tem de bonita tem de perigosa. Não vale nada. Ela é culpada, isso sim. E me usando para não falir o restaurante do maridinho. Alerta Viola, tentando convencer Rod de que Luma não merece sua confiança. No entanto, Rod não parece totalmente convencido. Se ela tá culpada, é porque ela não é tão ruim quanto você pinta, reflete ele, mostrando que ainda tem sentimentos conflitantes em relação a Luma. Viola, no entanto, não tem paciência para as dúvidas de Rod. Presta atenção, o plano é você conquistar a Luma, não cair de amores por ela de novo. Estamos entendidos? Ela pressiona, deixando claro que não tolerará qualquer desvio de sua estratégia. Para Viola, sua vingança é mais importante do que qualquer outra coisa, e ela está disposta a fazer o que for necessário para alcançar seus objetivos. Enquanto isso, Luma e Mavi continuam tentando lidar com os desafios de seu relacionamento. Além das constantes intromissões de Mércia, o casal agora precisa enfrentar as ameaças de Viola e a possibilidade de que Rod esteja tentando se reaproximar de Luma. Para eles, a lua de mel, que deveria ser um momento de tranquilidade e celebração, se transforma em um período de tensão e incertezas. A trama promete ainda mais reviravoltas nos próximos capítulos. Com personagens complexos e relações cheias de conflitos, a novela mantém o público intrigado e ansioso para descobrir o que acontecerá a seguir. Será que Luma e Mavi conseguirão superar os obstáculos que surgem em seu caminho? Só o tempo dirá. A intromissão de Mércia, sempre sem noção e incapaz de respeitar os limites, revela como até os momentos mais íntimos e especiais de Luma e Mavi podem ser abalados por sua presença inconveniente. Já Viola, com sua sede de vingança, demonstra que está disposta a tudo para recuperar sua posição e destruir aqueles que ela acredita terem arruinado sua vida. Sua manipulação de Rod, transformando-o em uma peça-chave para desestabilizar o casamento de Luma e Mavi, é um reflexo de sua determinação e de sua capacidade de jogar sujo para alcançar seus objetivos. Enquanto isso, Luma e Mavi enfrentam não apenas as ameaças externas, mas também os desafios naturais de um relacionamento que está sendo constantemente testado por forças externas.
A lua de mel, que deveria ser um momento de celebração e tranquilidade, se transforma em um campo de batalha emocional, onde o casal precisa lidar com as intromissões de Mércia e as artimanhas de Viola. A presença de Rod, com suas dúvidas e sentimentos conflitantes, adiciona mais uma camada de complexidade à trama, deixando o futuro do casal ainda mais incerto. O que fica claro é que, em Mania de Você, ninguém está completamente seguro. Os personagens estão constantemente sendo colocados à prova, e suas decisões e ações têm o poder de mudar drasticamente o rumo da história. Viola, com sua determinação implacável, promete não descansar até alcançar sua vingança, enquanto Rod, dividido entre seus sentimentos e sua lealdade a Viola, pode ser o elemento que definirá o destino de Luma e Mavi. Com tantas emoções à flor da pele, a novela segue cativando o público, que acompanha ansiosamente cada novo desdobramento. A complexidade dos personagens, suas motivações e os conflitos que os cercam tornam a trama envolvente e imprevisível, garantindo que os telespectadores continuem investidos na história. Em meio a traições, vinganças e momentos de amor, Mania de Você prova que, no universo das novelas, nada é definitivo, e tudo pode mudar a qualquer momento. O que está por vir ainda é um mistério, mas uma coisa é certa: as emoções continuarão à flor da pele, e o público não desgrudará os olhos da tela para descobrir o que o destino reserva para Luma, Mavi, Viola e todos os outros personagens dessa trama cheia de surpresas. Mércia envia um desenho de um pentagrama para um homem misterioso na Suíça. A ação, aparentemente simples, desperta a curiosidade de Mavi. O que Mércia está tramando? Quem é esse homem na Suíça? E, acima de tudo, Molina realmente morreu? O mistério em torno de Molina é uma das grandes surpresas da novela. Inicialmente apresentado como um personagem central, ele foi assassinado por Mavi nos primeiros capítulos, em uma cena que chocou o público. No entanto, as novas pistas indicam que sua morte pode não ter sido definitiva. Será que Molina forjou sua própria morte? Ou alguém está usando sua identidade para manipular os outros personagens? Essas perguntas têm movimentado as discussões nas redes sociais, onde os fãs especulam sobre as possíveis reviravoltas que estão por vir. Enquanto isso, outro núcleo da trama também está cercado de segredos. Mércia descobre que a Calcan, um suposto fundo de investimentos canadense, criado por Volney e Viola, é, na verdade, uma farsa. A intenção do casal é usar a Calcan para derrubar Mavi e assumir o controle de seus negócios. Mércia, ao perceber a ameaça, tenta alertar seu filho, mas ele, completamente envolvido com os estudos sobre a empresa, ignora as advertências da mãe. Essa dinâmica entre Mércia e o filho adiciona mais tensão à história, mostrando como o amor materno pode ser desafiado pelas circunstâncias e pela falta de confiança. A relação entre Volney e Viola também começa a desmoronar. O casal, que vive junto há mais de um ano, enfrenta uma crise séria. A tensão entre os dois é palpável, e os desentendimentos se tornam cada vez mais frequentes. Viola, por sua vez, parece esconder algo, o que só aumenta as suspeitas de Volney. Esse conflito interno no casal é um reflexo da complexidade dos personagens de Mania de Você, que, apesar de suas ações questionáveis, conseguem cativar o público com suas nuances e contradições. No entanto, o mistério não para por aí. Um novo investidor surge na trama, justamente no momento em que Mavi enfrenta dificuldades financeiras. Esse personagem, cuja identidade ainda não foi revelada, parece estar conectado ao passado de Molina e pode ser a chave para desvendar o enigma central da novela. Mércia, sempre atenta, decide investigar mais a fundo, mesmo sabendo que isso pode colocá-la em perigo. A inclusão de cenas secretas em Mania de Você é uma estratégia ousada dos roteiristas. Geralmente, esse tipo de recurso é reservado para os capítulos finais,
quando as tramas precisam ser resolvidas de forma rápida e impactante. No entanto, ao introduzir essas cenas no meio da novela, os criadores conseguem manter o público engajado e curioso. Além disso, as cenas secretas criam um clima de mistério que envolve não apenas os espectadores, mas também o elenco, que muitas vezes não sabe o que está acontecendo nos bastidores. A possibilidade de Molina estar vivo é, sem dúvida, a teoria mais discutida. Alguns fãs acreditam que ele pode ter forjado sua morte para escapar de Mavi e planejar sua vingança em segredo. Outros sugerem que ele foi salvo por alguém e está se recuperando, esperando o momento certo para reaparecer. Há também quem acredite que Molina pode estar manipulando os eventos à distância, usando Mércia como sua aliada. Seja qual for a verdade, o retorno de Molina seria uma reviravolta épica, capaz de mudar completamente o rumo da história. Além disso, a simbologia do pentagrama enviado por Mércia para o homem na Suíça tem intrigado os espectadores. O que esse símbolo representa? Ele está relacionado a alguma seita ou organização secreta? Ou é apenas uma pista deixada por Molina para confundir seus inimigos? Essas questões permanecem sem resposta, mas certamente serão exploradas nos próximos capítulos. A escolha do pentagrama como elemento central do mistério é interessante, pois remete a temas como poder, proteção e espiritualidade, que podem estar conectados à trama de maneiras inesperadas. Outro aspecto que merece destaque é a evolução dos personagens ao longo da novela. Mércia, que começou como uma figura secundária, agora se torna peça-chave no desenrolar da história. Sua determinação em descobrir a verdade a coloca em situações de risco, mas também revela sua força e resiliência. Da mesma forma, Volney e Viola mostram camadas de complexidade que os tornam mais humanos e, por isso, mais interessantes. Com tantas perguntas ainda sem resposta, a novela promete manter os espectadores na ponta do sofá até o último capítulo. A possibilidade de Molina estar vivo, as intrigas envolvendo Mércia, Volney e Viola e o mistério do pentagrama são apenas algumas das peças desse quebra-cabeça fascinante. Resta saber como os roteiristas irão amarrar todas essas pontas soltas e entregar um desfecho à altura das expectativas do público. Até lá, os fãs podem continuar especulando e se deliciando com cada nova revelação dessa novela, que já entrou para a história como uma das mais intrigantes e envolventes de todos os tempos. Ao longo dos capítulos, a história conseguiu construir um universo rico em mistérios, personagens complexos e reviravoltas que mantêm os espectadores intrigados e ansiosos por respostas. A introdução de cenas secretas, que são um recurso inovador e pouco explorado, eleva ainda mais o nível de suspense da trama, criando uma experiência única tanto para o público quanto para o elenco, que também é mantido no escuro sobre os segredos da narrativa. Essa escolha ousada demonstra a capacidade dos roteiristas de pensar fora da caixa e oferecer algo novo em um mercado saturado de histórias previsíveis. A possibilidade de Molina estar vivo é, sem dúvida, um dos maiores ganchos da novela. Sua suposta morte no início da trama parecia definitiva, mas agora, com as novas pistas surgindo, o público começa a questionar tudo o que acreditava saber. Essa incerteza é um dos grandes trunfos, que consegue transformar cada detalhe em um elemento de especulação. A conexão de Molina com Mércia, o pentagrama misterioso e o homem na Suíça são peças de um quebra-cabeça que ainda está longe de ser resolvido, mas que mantém todos atentos a cada cena. Se Molina realmente estiver vivo, seu retorno promete abalar profundamente os alicerces da história, trazendo revelações que podem mudar completamente o rumo da trama e o destino dos personagens. Além disso, a novela aborda questões profundas e universais, como a luta pelo poder, a ambição desmedida, a lealdade familiar e as consequências das escolhas individuais. Outro ponto que merece destaque é a maneira como Mania de Você explora o impacto das relações interpessoais.
A tensão crescente entre Volney e Viola, por exemplo, reflete as dificuldades de manter um relacionamento em meio a segredos, desconfianças e interesses conflitantes. Essa dinâmica complexa, somada aos mistérios financeiros envolvendo a Calcan e o novo investidor, adiciona camadas de profundidade à trama, mostrando que a novela não se limita a um único núcleo narrativo, mas consegue equilibrar diferentes histórias e conflitos de maneira coesa e envolvente. A escolha do pentagrama como símbolo central do mistério é outro elemento que enriquece a narrativa. Mais do que um detalhe visual, ele carrega significados que podem estar ligados a temas como espiritualidade, poder e manipulação. Essa simbologia abre espaço para interpretações e teorias que vão além da trama principal, convidando o público a mergulhar ainda mais fundo no universo da novela. O pentagrama, combinado com o homem na Suíça e os segredos de Mércia, cria uma atmosfera de mistério quase sobrenatural que contrasta com os conflitos mais mundanos dos outros personagens, mas que, ao mesmo tempo, se conecta a eles de maneira sutil e intrigante. A novela também provoca reflexões sobre temas relevantes e universais, ao mesmo tempo em que mantém um ritmo ágil e cheio de surpresas. A cada capítulo, o público é desafiado a repensar suas teorias e expectativas enquanto os personagens enfrentam dilemas que os transformam e os aproximam da realidade. Com tantos mistérios ainda em aberto, fica claro que a novela está longe de esgotar seu potencial. O retorno de Molina, se realmente acontecer, será um momento épico que certamente ficará marcado na história da teledramaturgia.